Já estou ao lado de Elivaldo Barbosa, em tempo real. O grande Elivaldo Barbosa, que acompanha os bastidores da política local e nacional também. E falando em política nacional, hoje o presidente Michel Temer anunciou um novo conjunto de medidas para salvar a economia. Essa, nitidamente, é a prioridade agora, né, Elivaldo? Exato. E obedeceu à lógica do que já estava sendo preparada pelo novo governo, o governo interino. Exatamente uma lógica de conter gastos públicos para tentar reequilibrar as contas públicas e, consequentemente, criar uma base para a retomada da economia no país. E vamos ver, então, algumas das medidas que foram tomadas pelo presidente Michel Temer. As informações aqui, olha só. Medidas fiscais anunciadas hoje pelo governador, pelo presidente em exercício, pelo governo em exercício. Adiantar a devolução pelo BNDES dos empréstimos feitos ao Tesouro entre 2009 e 2014. Uma tentativa de fazer com que esse banco de fomento, Elivaldo Barbosa, possa voltar. E também turbinar o Tesouro Nacional, que esse é um grande desfoque. Com isso, o banco repassa novamente esses recursos para o Tesouro Nacional e tem uma maior caixa do Executivo. Extinguir o Fundo Soberano e sacar os cerca de 2 bilhões que estão aplicados lá para abater a dívida pública, Elivaldo. Seguindo essa mesma lógica, então, João. Vamos ver, então, algumas das novas medidas. Reforma da Previdência, urgente, né? Que deverá ser tratada como prioritária pelo governo. É importante essa reforma. O problema é que depende do Congresso Nacional. Essa medida depende do Congresso e aí o governo terá que ter um fórum, aliás, uma maioria qualificada de 2/5 ou 2/3, enfim. É uma medida que vai depender de entendimento do governo com o Congresso Nacional. Emenda constitucional para criar um teto para limitar os gastos do governo. É outro problema, que vai depender também de discussão muito intensa no Congresso Nacional, porque há gastos como na saúde e educação que são constitucionais. E aí vai ter muita batalha também nas categorias ligadas aos dois setores. Aí também o governo vai exigir do governo um esforço muito grande. Tá aí, então, priorizar a votação de alguns projetos que estão no Congresso, como a Lei de Responsabilidade das Estatais. É mais fácil isso aí porque é importante para o país, o Congresso estava parado aí, portanto, nesses últimos anos, e o governo precisa, então, dar uma agilizada na situação das estatais. Temos mais alguma situação que estabelece critérios para a nomeação de dirigentes ou fim da participação obrigatória da Petrobras nos projetos do pré-sal, portanto, isso fazendo parte da medida de regulamentação das estatais. Vamos ver o que disse o presidente Michel Temer logo após o anúncio de algumas dessas medidas. O governo todo está trabalhando nessas matérias. Qual é o objetivo central? Retomar o crescimento econômico do país, em primeiro lugar, reduzir o desemprego, terceiro, alçar ainda aqueles que estão na pobreza absoluta à condição de classe média, e com isso o senhor sabe que eu já disse numa reunião anterior, nós passamos por um processo, desde a Constituição de 88, com vários governos que produziram efeitos benévolos para o país. Não vamos ficar com essa mania de criticar quem saiu ou quem esteve. Nós vamos olhar para frente, não é? Nós vamos olhar para frente e dizer, nós temos uma tarefa, uma missão neste momento, que digamos, fazer com que o país caminhe na meta do crescimento, na meta da harmonia e da pacificação. Quem está no governo, se errou, tem que ter compromisso com o erro. Nós somos como o JK, nós não temos compromisso com o equívoco. Portanto, quando houver algum equívoco governamental, nós reveremos este fato. De modo que eu vi aqui, mas o Temer está muito frágil, coitadinho, não sabe governar. Conversa. Eu fui secretário da Segurança Pública 2 vezes em São Paulo e tratava com bandidos. Então eu sei o que fazer no governo e saberei como conduzir. Agora, meus caros, quando eu perceber que houve um equívoco na fala, um equívoco na condução do governo, eu reverei essa posição. Não tem essa coisa de não errei, não aceito errado. Posso ter errado, procurarei não errar. Mas se o fizer, consertá-lo-ei. Se fizer, consertá-lo-ei. O presidente Michel Temer se referindo a, aliás, 2 medidas que ele já tomou e voltou atrás. A extinção do Ministério da Cultura e agora a nomeação de Romero Jucá como ministro do Planejamento, Elivaldo. E esse, sem dúvida, foi o fato mais grave aí desse seu curto período até agora no governo federal, do presidente Michel Temer, mas falou forte, falou firme e prometendo corrigir todas as eventuais distorções que possa enfrentar daqui para frente. E com relação às medidas, ele sabe realmente que terá que debater bastante, não só dentro, mas sobretudo na relação do governo com o Congresso Nacional e também, claro, com a sociedade civil. E no momento que ele está às voltas, aí tentando resolver os problemas com os investigados que estão no governo dele, ele falar
que já era acostumado a trabalhar na Secretaria de Segurança com os bandidos. Se referiu a bandido, né? Ficou meio assim estranho, pareceu uma ironia, mas exatamente. acho que não foi o caso, foi uma coincidência, Elivaldo, imagino eu. Se tivesse sido uma coincidência, uma infeliz coincidência. Infeliz coincidência. Olha, Elivaldo Barbosa, você que está em casa, nós já estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o prefeito de Teresina, Firmino Filho. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, seja bem-vindo aqui à TV Cidade Verde. Nós, Elivaldo Barbosa, nós vamos conversar com o prefeito Firmino Filho a respeito de questões administrativas, vamos falar a respeito deste cenário que nós estamos registrando aqui registramos aqui com o presidente Michel Temer, as medidas que foram tomadas, vamos conversar com o prefeito daqui a pouco, depois do intervalo, não saia daí, alguns instantes. E nós vamos conversar agora com o prefeito de Teresina, prefeito Firmino Filho, que fala com a gente a respeito de questões administrativas, de obras em andamento, prazos para entrega e também sobre gestão e política aqui no Jornal do Piauí. Prefeito, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Boa tarde. Bom, prefeito, a gente vê a cidade de Teresina passando por algumas obras que são importantes e algumas esperadas. Construção de novas pontes e a situação do mobilidade urbana no que diz respeito à preparação para o novo plano diretor de transporte público. E muita gente está pensando, quando essas obras vão finalmente ficar prontas, já que muitas delas já estão com obras há algum tempo e ainda não foram concluídas. Falando especificamente sobre o plano diretor de transporte coletivo, quando é que ele estará totalmente implantado? Antes de responder a sua pergunta, gostaria só de esclarecer acerca da Rosana Nery, a Avenida Rosana Nery lá do Parque Brasil. Nós estamos fazendo o calçamento por completo do Parque Brasil 2 e 3. O Parque Brasil 1 já havia sido pavimentado pelo prefeito Silvio Mendes. Vai ficar faltando só a Rosana Nery, que está sendo licitada em separado, porque ela vai ser uma via estrutural e vai receber a linha de ônibus, portanto vai ser asfaltada. Portanto, a gente está atento, né, às questões lá do Parque Brasil, em especial da Rosana Nery. Em relação ao Plano Diretor de Transporte Urbano, ele foi feito em 2009 pelo prefeito Silvio Mendes, prevê a construção desse sistema BRT. E o nosso papel é basicamente tirar esse plano diretor do papel. Então, durante a nossa administração, nós fizemos todo o processo de gestação dos projetos básicos e executivos, fizemos também a luta pelo financiamento. Então, basicamente, a partir do ano passado, né, todas essas obras passaram a ser licitadas e começaram a ser iniciadas pela cidade afora. Dos 8 terminais, nós temos em construção 5, temos 2 praticamente prontos, um já está 99,9%, que é lá da usina Livramento, o outro que também já está muito próximo é lá do Disseu, lá do Itararé, chamado Estação Itararé. E vai permitir que com a construção desses 2 terminais, nós possamos dar início ao processo, ainda no final de junho, do novo modelo de gestão do transporte coletivo na região do Grande Disseu. Junto com isso, nós teremos também, na sequência, a inauguração da ponte Anselmo Dias, que vai facilitar não só a mobilidade individual, mas principalmente a mobilidade coletiva, visto que essa é a primeira ponte a priorizar o transporte coletivo da cidade de Teresina. Na sequência, nós teremos as outras regiões. Teremos na sequência a região sul. A região sul ela tem 2 obras que estão ainda com problemas, estão estranguladas. Uma é o terminal de integração lá do Parque Piauí. Nós estamos no debate. Os moradores protestaram. Exatamente. Lá, né? Então, nós vamos fazer uma consulta pública através de meio informático para que nós possamos nos posicionar se faremos lá ou não. E, além disso, nós temos uma outra obra que é feita não pela Prefeitura, mas pelo Governo do Estado, que também atrapalha muito a implementação do nosso modelo, que é ali o balão da Miguel Rosa, que está paralisado há algum tempo. É uma das obras que a gente tem mais cobrado ao Governo do Estado nessa parceria administrativa. Os corredores exclusivos de ônibus da região sul estão andando bem, boa velocidade, tanto ali na Miguel Rosa quanto também na Barão de Gurgueia. Na sequência, nós teremos na Zona Norte, o terminal lá da Nova Brasília está dando passos sólidos. Do balão da Coca-Cola ainda está muito incipiente, mas nós não temos a menor dúvida de que vai ser a terceira região a ser contemplada. E a última vai ser a Zona Leste, onde teve uma dificuldade de definição dos seus terrenos, mas os terrenos já estão definidos. Nós recebemos uma doação do Governo do Estado, um terreno que faz parte lá do Zoo Botânico, onde vai ser localizado ali o terminal da cidade satélite, e outro terminal que é lá da Santa Isabel. Então, nós teremos esses 8 terminais que, no final do processo, irão fazer essa revolução, essa grande mudança no transporte coletivo da cidade de Teresina. Então, prefeito, mas nós teremos... Até o final, quer dizer, ainda há um tempo muito grande para fazer
todas as zonas de Teresina, todos os 8 terminais. Não é um projeto... Claro, esse é um processo que não é um processo de curto prazo, é um processo de médio prazo. É uma reversão completa do modelo de transporte coletivo que a cidade adotou há muito tempo, há várias décadas. E, portanto, esse processo não se faz da noite para o dia, se faz com planejamento, se faz com obras e se faz principalmente com uma boa gestão desse novo modelo. O objetivo é fazer com que o ônibus seja o principal veículo de transporte coletivo com qualidade e com velocidade. Quer dizer, a ideia básica é quebrar as linhas que hoje são radiais, que saem do centro para os bairros mais distantes, fazer com que essas linhas saiam do centro para os terminais de integração, que elas possam correr nesses corredores de forma mais rápida, dotadas de ar-condicionado, com as estações de passageiros também a nível do ônibus, com ar-condicionado, e fazer isso de forma mais rápida, inclusive com a construção de obras que permitam essa maior fluidez. E dos terminais para o centro, nós temos que ter essas linhas alimentadoras que vão ficar mais frequentes, indo e voltando dos bairros mais distantes. Então, esse é um processo de reversão do modelo que nós temos e exige um conjunto de obras e exige também um novo gerenciamento desse modelo na cidade de Teresina. E, ao longo do tempo, nós vamos testar esse modelo na região do Grande Liceu, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, um aprendizado muito grande, mas não tem a menor dúvida de que esse grande modelo que é adotado nas cidades médias e grandes dos países em desenvolvimento vai dar certo também em Teresina, como deu também em tantas outras cidades, modelos esses que estão se espalhando, né, não apenas pelo Brasil fora, mas também pela África, pela Ásia, por toda a América Latina, pela Oceania. Então, é um modelo de baixo custo, mas que incorpora a qualidade ao transporte coletivo, que é o nosso grande desafio. Teresina cresceu muito com a sua frota de transporte individual, a cidade passou a ser extremamente congestionada. Só para se ter uma ideia, em 2015 nós tínhamos cerca de 150 mil veículos. Hoje nós temos mais de 460 mil veículos. Então, triplicou a nossa frota de veículos nesse período. Isso foi decorrente do crescimento econômico 2015? Da cidade. 2015 para cá? Em 2005 nós tínhamos 150 mil veículos na nossa frota e hoje, em 2016, nós temos cerca de 460 mil. Então, mais do que triplicou nesse período aí de 11 anos. Isso mostra o crescimento exponencial. Então, para que nós possamos desarmar esse verdadeiro caos que foi formado, é necessário que nós tenhamos não uma atitude isolada, não um gesto isolado, nem uma obra isolada, mas um conjunto significativo de obras, um planejamento, uma atividade continuada e complexa para que nós possamos, ao longo do tempo, colher os resultados. É fundamental que a gente possa afirmar, Teresina já não é mais uma cidade pequena, que através de uma outra intervenção, uma outra obra, uma outra ação, a gente possa enfrentar problemas que são grandes e são complexos. Teresina exige cada vez mais essa coordenação de obras, coordenação de ações para que os seus desafios possam ser implantados. E esse conjunto de obras que a Prefeitura está chamando aí de viagem rumo ao futuro, né? Numa campanha que foi feita, uma campanha institucional da Prefeitura de Teresina, que você vai acompanhar agora. Atenção, senhores passageiros com destino ao futuro. Embarque imediato. Boa viagem. Nos últimos anos, Teresina começou uma viagem sem volta para o futuro. A nossa cidade se transforma e vem recebendo grandes investimentos em todas as áreas. Consolida-se como a melhor educação pública das capitais do Nordeste. Afirma-se como referência em saúde, sendo a terceira capital brasileira que mais investe nessa área. Geramos mais de 12 mil empregos diretos em plena crise. Melhoramos a nossa qualidade de vida com novos espaços para os esportes e o lazer. Estamos fazendo uma cidade mais solidária e sustentável, que abraça e cuida dos que mais precisam de atenção. Teresina quer andar mais rápido e uma das áreas que a cidade mais tem avançado é na mobilidade urbana. Mudanças na engenharia de trânsito trazem mais rapidez e segurança nos deslocamentos. A cidade saiu de pouco mais de 3 quilômetros para mais de 27 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus em todas as regiões. A frota do transporte coletivo se moderniza, torna-se mais acessível e já começa a receber os primeiros ônibus com ar-condicionado. Mais de 350 quilômetros de ruas ganharam asfalto novo, mais que a distância de Teresina a Parnaíba.
É o maior programa de pavimentação da história de nossa capital, que também já ganhou mais de 70 quilômetros de calçamento. E grandes obras estão em andamento para, finalmente, Teresina ter integração de verdade. O terminal de ônibus do Livramento já foi concluído. Outros 4 estão em construção. Cada zona da cidade terá 2. Os tão esperados terminais de integração são superestruturas que reúnem beleza, funcionalidade, acessibilidade, conforto e segurança. A nova integração vai contar com corredores exclusivos para ônibus, sistema semelhante aos modernos BRTs, já em obras nas avenidas Kennedy, João 23, Miguel Rosa, Barão de Gurgueia e Henry Wall. Terminais, corredores, estações de transbordo e outras obras viárias vão reduzir o tempo das viagens e trazer mais conforto. Uma modernidade que se completa com o aplicativo Integra, onde o usuário vai poder programar sua viagem, acompanhar trajetos e outras facilidades. E para que tudo isso possa acontecer plenamente, está em fase de conclusão uma das maiores obras viárias de nossa capital, a Ponte Anselmo Dias, que vai ligar a Avenida Gil Martins ao Grande Dirceu. São 6 pistas e corredor exclusivo para ônibus. Uma obra que abre novos horizontes para o desenvolvimento das regiões Sul e Sudeste. Essa é a Teresina que estamos construindo junto com você e cada um dos teresinenses. Uma cidade que nasceu de um gesto de ousadia do conselheiro Saraiva, que traz no seu DNA o planejamento, a gestão responsável e a visão de futuro. Então, um conjunto de obras da Prefeitura de Teresina que estão sendo concluídos, preparados para a cidade de Teresina. Agora, os telespectadores, prefeito, fazem algumas observações e reclamações também em relação ao transporte público. O Ribamar, lá do povoado Sonho, por exemplo, diz como é que a Prefeitura vai tratar o transporte público da zona rural. Eles têm reclamações em relação ao serviço. Boa pergunta. Nós estamos fazendo, neste ano, uma pesquisa de origem e destino para o transporte rural da cidade de Teresina. Teresina tem tem a maior zona rural das capitais brasileiras. E nós estamos fazendo, em cima dessa pesquisa de origem e destino, um plano diretor de transporte rural para a nossa cidade. E esse plano ele vai ser compatibilizado com esse plano diretor de transporte urbano. Ou seja, os terminais de integração serão também os pontos, né, dessa rede de linhas que vem também da nossa zona rural de Teresina. Portanto, essa é uma questão que está sendo contemplada nesse nosso planejamento que está realizando nesse ano 2016 para que possa ser operacionalizado nos anos seguintes. Prefeito, nós temos muitas perguntas dos telespectadores, algumas são observações para o senhor tomar conhecimento, mas uma das campeãs aqui de colocações é sobre a questão da Guarda Municipal. Qual vai ser a real pretensão da Prefeitura em chamar o número exato de concursados? Quem já está fazendo o curso de formação, se vai ser aproveitado? Eu queria que o senhor esclarecesse aqui para os nossos telespectadores. Antes mesmo do senhor chegar, já tinha muita pergunta sobre esse assunto. É importante deixar bastante clara a posição da Prefeitura. Nós vamos cumprir o que está no edital. Então, todos aqueles que participaram de todas as etapas do concurso, ao final, vão ser devidamente reconhecidos e a Prefeitura vai dar posse a eles de forma gradativa, como foi feito o nosso planejamento. Nós não recebemos ainda o resultado oficial da entidade que está fazendo o processo do concurso, mas a partir dessa chegada nós iniciaremos o processo de nomeação. Nós não vamos nomear todos ao mesmo tempo, vamos fazer isso de forma gradativa, porque nós entendemos que a guarda tem que funcionar bem. Não adianta falar em muitos números se, na realidade, a guarda não funciona, não entrega o resultado que ela promete. Então, nós vamos começar de 50, vamos avançar de 50 em 50 até chegarmos a todos aqueles concursados que foram aprovados, né, em todas as fases do concurso. Então, esse é o nosso compromisso e queremos que essa instituição nasça para ser uma instituição forte e não ser mais uma instituição na Prefeitura. Então, esse é o nosso compromisso. Nós entendemos que todo esse processo de gigantismo que algumas pessoas querem aderir, esse processo, via de regra, degenera e termina não fazendo com que a instituição funcione bem. Então, nós queremos que a Guarda Municipal nasça
nasça e cresça forte, desempenhando bem o seu papel, que é isso que a cidade quer, que a prefeitura também quer.